Começando mais um episódio do podcast O Analista. Conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. A diversidade e inclusão nas empresas é um assunto importante que tem ganhado cada vez mais força no ambiente corporativo. Em um mercado cada vez mais globalizado, a preocupação em promover igualdade de oportunidades, respeito e valorização das diferenças tem crescido, indicando aí uma mudança para o futuro do trabalho. Que um time diverso, ele traz muito mais inovação. Ele tem quase 30% a mais de faturamento nas suas empresas. Então, assim, talvez a porta de entrada para uma empresa que não esteja convencida, ela seja por uma questão monetária. Mas depois ela vai perceber o quanto de benefício isso traz para o seu time como um todo. Esse é Paulo Henrique de Oliveira, mais conhecido como PH. Ele é analista do Sebrae São Paulo com uma especialização em responsabilidade social corporativa e diversidade, equidade e inclusão. É com ele a nossa conversa de hoje. Vamos nessa. Então vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast, O Analista. Quero agradecer a presença aqui do Paulo Henrique de Oliveira, falando diretamente de São Paulo. Obrigado, PH, pela tua presença aqui no podcast. Eu que te agradeço, Denis. PH, eu queria começar comentando um pouco sobre uma pesquisa que foi publicada pela Forbes esse ano, sobre o assunto de diversidade, que diz que 62% dos trabalhadores entrevistados pela pesquisa, eles afirmam que esses programas de diversidade, de equidade, de pertencimento, eles acabam não sendo tão eficazes. Quase a metade desses entrevistados, em torno de 46%, disseram que esses programas falharam com eles. E aí a pergunta seria a seguinte: na tua opinião, o que está impedindo que esses programas se tornem realmente mais eficazes dentro dessa nossa realidade aqui no Brasil? Denis, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o contexto da onde essa pesquisa foi realizada, né? Porque assim, a realidade americana é muito diferente da realidade brasileira, né? Os Estados Unidos, principalmente, eles já atuam com a questão de diversidade desde 1970. Então, assim, para quem já está atuando com esse tema desde 1970, pode ser que as pessoas não estejam realmente contentes com os programas desenvolvidos por essas empresas. E também a gente precisa entender o contexto, né, do que as pessoas esperam também, né? Porque às vezes existe, e acho que isso é uma questão dos tempos atuais, dos tempos modernos, de tudo ter que ser muito veloz, da resposta na ponta da língua, às vezes não é nem que as empresas não estão atendendo, às vezes a expectativa é que está maior do que a realidade. Vou te dar um exemplo no Brasil, né, para a gente contextualizar o que acontece lá com a pesquisa americana e o que acontece no Brasil, né? No Brasil, a gente tem um atraso secular, né, em questões de diversidade, então a gente nem se fala. E a gente tem uma outra questão no Brasil, que além do atraso, e acho que também por causa deste atraso, que é uma questão do preconceito, que ele é estrutural no Brasil, né? A gente sempre falou que não, no Brasil nós não somos preconceituosos, mas nós somos. A diferença é que nos Estados Unidos, principalmente, não existe um preconceito velado. Ele é na cara mesmo, né? No Brasil, não, a gente disfarça isso. Então, por isso que a gente chama de preconceito estrutural. Agora, a gente precisa, no meu entender, analisar de onde vem isso, né? Como é que eu quero falar desse não atendimento da expectativa aqui no Brasil sem analisar todo um contexto histórico, né? Então, na minha percepção, antes da gente falar do atingimento dessas expectativas em relação à diversidade, a gente precisa falar de um problema básico
no Brasil, que é a fome, né? 38 milhões de brasileiros, eles estão abaixo da linha da pobreza, passando fome. E aí a gente sabe que uma criança, quando ela não é alimentada até os 7 anos de idade, ela vai ter o seu comprometimento intelectual para o resto da vida, e isso não é recuperado, né? Então, assim, primeiro eu tenho o problema da fome, segundo eu tenho o problema da educação, né? Então, se eu não alimento, eu não vou desenvolver o intelecto dessa pessoa, né? E aí a gente não tem políticas também que valorizem a educação. E aí, avançando no tempo, a gente tem um outro problema hoje da atualidade, que é óbvio que a tecnologia veio para ajudar, né? Hoje a gente tem acesso a todo tipo de informação, né? A gente costuma dizer que a nossa era hoje era antes do Google e depois do Google, mas isso também traz algumas coisas prejudiciais, porque hoje em dia todo mundo é mestre em tudo. E sem falar nas fake news, né? Então, assim, a gente precisa entender esta contextualização de um país e de outro. A gente tem muito que avançar ainda. Então, eu acho que essa pesquisa ela vale muito para os Estados Unidos. A realidade do Brasil é outra. Né? Não que a gente esteja muito aquém, acho que desses resultados que foram apresentados, mas o contexto precisa ser analisado. Sem dúvida. E aí, eu queria que tu mencionasse os principais muros que a gente tem, barreiras que a gente ainda precisa transpor dentro dessa frente, né, a fim de que a gente tenha mais instituições e mais empresas adequadas a esse formato, que é uma exigência mundial, né? Eu sei que tu já pode pensar em milhares de situações que precisam ser corrigidas, né? Mas assim, na tua visão, o que de imediato assim você enxerga como barreiras presentes para que programas dentro dessa frente aí consigam ser bem executados, tal? Eu acho que a maior barreira que a gente enfrenta, Denis, sem sombra de dúvida, é o preconceito estrutural que eu falei anteriormente. E assim, né, eu vou ser redundante novamente e falar que não tem como a gente entender todo o contexto do Brasil se a gente não fizer uma análise histórica. Né? Por que a gente fala de preconceito estrutural? Né? Acho que um dos preconceitos mais arraigados que a gente tem é o racismo. Né? E aí, se a gente for levar em consideração a história do Brasil em relação ao racismo, a gente está falando de 523 anos de preconceito. E que isso não vai sair de uma hora para outra. Ele está tão arraigado no nosso pensamento, na nossa forma de agir, que às vezes a gente nem percebe o quanto a gente continua sendo racista e preconceituoso através do nosso comportamento, muito através das nossas falas, né? E que a gente continua perpetuando isso. E aí, o que eu acho fantástico, né, até porque eu vim desse mundo corporativo, dessas empresas que já trabalham isso há muito tempo e que têm um papel muito relevante de transformação da sociedade. Né? Eu me lembro, eu estava na faculdade ainda, já estava acho que no Integrare também, foi um congresso de sustentabilidade que eu participei e eu ouvi uma coisa que eu já pensava, mas assim, não tinha isso estruturado, mas fui uma gerente de sustentabilidade da PepsiCo uma vez, que ela falou, né? Ela falou, a missão do Departamento de Sustentabilidade da PepsiCo é formar bons colaboradores, é formar bons cidadãos, porque bons colaboradores é fácil demais. Né? E assim, na hora que ela falou aquilo, eu entendi porque era o que eu pensava. Né? Toda empresa tem regra. E assim, se você quiser trabalhar na empresa, você tem que obedecer a regra, senão você é demitido. Mas isso é muito fácil. O que ela quis dizer foi justamente isso. Eu não quero que os funcionários da minha empresa obedeçam às regras. Eu quero que eles entendam o porquê que a gente faz isso e levem isso. E aí é que eu acho fantástico o papel que a empresa... E aí, quando eu falo empresa, a gente está falando de grandes empresas, né, porque tem condições de disseminar essa cultura. Quando você entende o porquê que aquilo é praticado, você vai levar isso para a sua família,
você vai levar isso para os seus amigos, você vai levar isso para o seu grupo religioso, enfim, para todo mundo que você convive. E você começa a disseminar essa cultura, né? E aí isso tem um papel transformador na sociedade. E é assim que a gente vai conseguir quebrar esse paradigma, esse preconceito, essa coisa tão estruturada na nossa sociedade. Existem outras formas? Existem, mas eu acho que o papel de uma grande empresa ele é crucial, porque eu acho que ele abrange muito mais rapidamente. Existem outras coisas, claro, educação, políticas públicas, mas o papel de uma grande empresa ele é fundamental. Concordo contigo, porque acaba sendo uma referência, uma âncora para fazer com que outras pequenas ou médias instituições acabem meio que por força de gravidade caminhando para essa frente e dando mais prioridade, né? E aí, PH, saiu também um dado interessante da PwC, que roda uma pesquisa global de diversidade. Eles divulgaram recente uma que foi feita no ano de 2022, em que eles fazem um diagnóstico em que eles apontam que há um certo desalinhamento entre a opinião dos líderes de instituições e empresas e a percepção dos funcionários. O que diz a pesquisa é que os líderes afirmam que estão tendo ações efetivas para promover a diversidade, a equidade e a inclusão, enquanto que os funcionários dizem que não veem muito esses resultados. E aí eu te pergunto, o caminho para uma melhoria dessa percepção, que a gente tenha uma mesma percepção, seria realmente a gente ampliar a concepção, aprimorar a concepção de comitês internos em unidades específicas que foquem nessa pauta, ou não, já tem muita teoria e falta mais prática, mais efetivas e táticas por parte das instituições, das empresas, falta uma mudança de mentalidade, algo mais a nível de ação? Eu acho que falta, não é nem falta, né? Porque os dois precisam caminhar lado a lado, mas as duas coisas, tá? Qualquer programa de diversidade que você queira instituir numa empresa, ela precisa ser top-down, né? Você precisa ter o apoio da presidência, da diretoria, e isso vem de cima para baixo. Não quer dizer que você não possa começar de baixo para cima, mas é muito mais difícil, né? Então, assim, primeira coisa, precisa vir de cima para baixo. Por quê? Porque o presidente ele vai instituir todas as políticas, né? E as grandes empresas, isso não são só políticas, né? Eles, inclusive, servem de gatilho para planos de remuneração variável, né? Então, são métricas realmente estabelecidas, e aí você vai instituir objetivos e programas realmente para você fazer aquilo acontecer. Obviamente que isso vem de onde? São todas as empresas que vão fazer desta forma? Não são. Algumas vão ser convencidas, a princípio, pela obrigatoriedade. Às vezes, você vai ter que, infelizmente, às vezes ainda é assim, mas o convencimento de uma empresa para aderir, né, a práticas e a programas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, ele vai ter que passar por números, né? Diversidade é um negócio lucrativo. Então, aí, às vezes, você vai ter que mostrar números, né? Números de consumo da comunidade negra, número de consumo da comunidade LGBTQIAPN+, de deficientes, 50+, enfim. Hoje em dia não existe uma grande empresa que queira abrir o seu capital que não tenha essas métricas instituídas. Por quê? Porque senão ela não entra na Bolsa de Valores. Então, se a princípio as grandes empresas começaram a olhar para a diversidade com questões numéricas, para essas que aderiram e já têm programas instituídos, a percepção é outra. Hoje elas entendem que um time diverso, ele traz muito mais inovação. Ele tem quase 30% a mais de faturamento nas suas empresas. Então, assim, talvez a porta de entrada para uma empresa que não esteja convencida, ela seja por uma questão monetária, mas depois ela vai perceber o quanto de benefício isso traz para o seu time como um todo.
Tá? E é lógico, aí, quando a gente fala dessas grandes empresas, a sua grande maioria, a gente está falando de multinacionais e grandes empresas que têm as suas matrizes em outros países, onde essas práticas já são instituídas desde 1970. Então, elas precisam trazer isso para o Brasil. Né? Você falar disso para empresas brasileiras talvez seja um pouco mais difícil. Mas, de novo, eu volto na importância dessas grandes empresas. O que acontece? Essas grandes empresas, elas começam a instituir políticas não só internas, né? Elas começam a instituir políticas com seus stakeholders também. Então, para essas grandes empresas, os seus fornecedores também têm que praticar a diversidade. E aí a gente volta naquele círculo virtuoso que eu falei, né? Porque assim, a grande empresa pratica, ela começa a exigir do colaborador que entendeu e vai difundir, ela exige do fornecedor que queira fornecer para ela, e aí esse fornecedor também vai instituindo isso, vai ampliando, e quando a gente vê, a gente transformou o todo. Sim, sim, ótimos exemplos. Realmente a gente percebe que muitas vezes esse compromisso ele parte de iniciativas que vêm de fora do país para depois a gente de repente ver um ecossistema sendo influenciado a ter um comportamento parecido e tal. Isso é muito benéfico. E aí, PH, eu te pergunto, essa já é uma pergunta que está fora aqui do nosso roteirinho que eu te antecipei lá, mas é uma curiosidade minha, que é a condição de que em determinados momentos a gente vê instituições, líderes de empresas, indivíduos que quando se deparam com essa temática acabam taxando de uma maneira equivocada de militância. E aí eu queria saber de ti como é que tu vê esse tipo de afirmação, esse tipo de acusação, e como é que você, como um profissional que está mergulhado nos estudos dessa frente há muito tempo, lida com esse tipo de, digamos, entre aspas, acusação de ser algo como uma militância e desnecessário, enfim. Como é que tu lida com isso? Eu sempre disse, Denis, isso eu digo desde adolescente, que quem faz parte de grupo minorizado tem um papel social, né? Porque assim, voltando, nós estamos falando de 523 anos, o Brasil é um país recente, né? E outro dia até aprendi um termo, por isso que eu acho fantástico, né? É um tema novo, a gente tem que estudar sempre, né? A gente sempre falou, o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto. O Brasil já existia. Os povos originários já habitavam aqui. Né? Então, um termo que a gente está deixando de utilizar também, de falar o descobrimento do Brasil. Não, o Brasil já existia. Mas, né, assim, são 523 anos de colonização que a gente tem. É um país recente, a gente tem uma história recente. Mas, embora seja recente, ela introjetou muita coisa na gente. Né? E, como eu disse, a gente continua perpetuando isso sem perceber. Então, por isso que eu digo que desde adolescente eu sempre compreendi que a gente tem um papel social, sim, que é esclarecer as pessoas que não se ligaram ainda de muita coisa. Né? E principalmente falas, né? Por exemplo, né? Para os nossos avós era comum falar fulano tem o pé na cozinha, né? O que eu dissemino hoje em dia é a compreensão do que está por trás desta fala. Né? Você não queria falar que fulano era escravo, mas quem ficava na cozinha? Os escravos. Então, você se referir a uma pessoa negra dizendo que ela tem o pé na cozinha é racismo. Né? E assim, de todos os outros grupos minorizados, né? E por que a gente fala grupos minorizados e não grupos minoritários? Porque não são a minoria. Mulheres são maioria no Brasil, negros são maioria no Brasil, então eles não são grupos minoritários, são grupos minorizados. E aí, assim, tem muita gente que eu acredito, aliás, muita gente não, a maioria, eu acho que não fala determinadas coisas por preconceito e sim por ignorância, como eu também falei durante muito tempo. Até que alguém chegou para mim e me alertou.
né? Falar, olha, não é legal falar determinada coisa, você entende o porquê que tem, o que existe por trás desse contexto, ou o que determinada fala quer dizer, e aí você começa a refletir com a pessoa, né? E aí, lógico que cada um tem um tempo. Existe gente que vai assimilar mais rápido, existe gente que vai assimilar mais devagar, mas a semente foi plantada. A gente não vai conseguir mudar as coisas do dia para a noite. O que eu acho fantástico que acontece hoje em dia, e isso acontece ainda, é que quando eu me pego com um pensamento ou uma atitude preconceituosa, eu percebo. E aí eu tenho a oportunidade de me redimir. Outra coisa que eu digo também é que quando a gente faz a coisa com amor, a outra pessoa percebe, né? Eu posso utilizar determinado termo ou determinada expressão que não condiz com um determinado grupo ou pessoa. E você pode me chamar no canto e falar, PH, vem cá, cara, eu sei que você não falou por mal, eu sei que você é uma pessoa que gosta de aprender, então eu queria te dar um toque, só não sei o que lá. Eu vou te pedir desculpa, falar realmente, não foi minha intenção, eu não sabia, e daqui para frente eu vou me policiar e vou tentar mudar. PH, é isso, chegamos ao fim aqui da nossa conversa, tenho muito mais perguntas para te fazer, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Quero te agradecer e pedir para você deixar os teus contatos aí, certeza que muita gente deve ficar interessada em depois acompanhar teu trabalho e interagir e tal. Como é que a galera pode fazer? Claro. Bom, primeiro eu que agradeço, né, Denis, o convite, foi um prazer estar aqui falando para o seu canal, e eu vou deixar o meu celular e o meu e-mail, tá bom? Então, o meu celular, o código é 11, telefone 98322-3383, e vou deixar o meu e-mail do Sebrae também, tá? Meu e-mail do Sebrae é paulo, @sebraesp, Sebrae com E no final, né? Então, paulo.ho@sebraesp.com.br, tá bom? Quem precisar de alguma informação, alguma dica, né? Eu gosto sempre de ressaltar que, assim, gente, eu não sou nenhum especialista, né? Eu sou só um estudioso do tema, mas no que eu puder compartilhar e ajudar, a gente está junto. Se eu não puder também, a gente vai atrás da informação junto. A diversidade e inclusão nas empresas contribui para a redução de conflitos, uma vez que estabelece uma cultura de respeito às diferenças. Com isso, as divergências de opinião não criam atritos, mas funcionam como contribuição e troca de ideias para uma melhora nos processos e desempenho da própria organização. É isso, a gente vai ficando por aqui em mais esse episódio do Analista. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado, PH, pela tua participação aqui com a gente. Agradeço a você também que tem acompanhado as nossas conversas aqui de toda semana. Por favor, compartilhe essa informação com os teus contatos, manda para um amigo, para uma amiga, faz a gente levar essa informação mais adiante, nos ajuda aí nesse compartilhamento, beleza? Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2.